sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Tainara e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês quais são os meus 3 contos favoritos de Lígia Fagundes Telles. A Lígia, que para mim é uma das maiores escritoras de todos os tempos aqui no Brasil, não apenas entre as mulheres, mas entre todos os escritores que nós já tivemos. E os 3 contos que eu vou falar para vocês hoje, vocês podem encontrar neste livro aqui, que é o livro Os Contos, que foi lançado no ano de 2018 pela Companhia das Letras e que engloba todos os contos da autora. Temos, portanto, aqui mais de 700 páginas de Lígia Fagundes Telles. E é um livro que, assim, eu acho que vale muito a pena você ter na sua estante. Primeiramente pela qualidade, é claro, sabemos que Lígia é uma escritora incrível, mas também pela estética do livro. Então ele tem essa capa dura, linda. Ele tem também algumas fotografias aqui dentro da Lígia, tanto da sua juventude quanto a Lígia um pouco mais velha também. Tem umas fotografias da cidade. Eu acho muito interessante o modo como esse livro foi feito, sabe? Tem uma foto, inclusive, que a Lígia está sentada segurando ele, que é, assim, uma das minhas favoritas da literatura. E nós, infelizmente, perdemos a Lígia neste ano de 2022, que foi uma grande perda para a literatura brasileira. E aqui neste livro, então, nós temos todos os livros dela de contos dentro dele, basicamente. Então aqui vocês vão encontrar todos os contos que estão no livro Antes do Baile Verde, Seminário dos Ratos, A Estrutura da Bolha de Sabão, A Noite Escura e Mais Eu, Invenção e Memória, Um Coração Ardente e Contos Esparsos. É um livro belíssimo, interessantíssimo e com certeza que vai te cativar. Lembrando sempre que caso vocês queiram comprar algum dos livros que eu indico aqui no canal, sempre comprem pelo link que eu deixo na descrição do vídeo, porque aí vocês ajudam o canal sem pagar nada mais por isso, pois é meu link de afiliada da Amazon. Bom, dito isso, e é claro, lembrando também, se você é novo por aqui e gosta dessa temática, já se inscreva no canal, e se você já é de casa, curta o vídeo e vamos lá! O meu conto favorito da Lígia Fagundes Telles, eu acho que é As Formigas. Se bem que o segundo conto dessa lista também fica meio empatado ali com As Formigas. Mas As Formigas é um conto, assim, perfeito, sabe? Do início ao fim. Eu fiquei muito presa naquela história. Eu li esse conto umas 5, 6 vezes já. Escrevi um trabalho sobre ele pra faculdade também. E é um conto que me encanta, porque ele é muito bem construído, sabe? Porque você pode tirar várias teorias dele e de modo que cada uma delas faça muito sentido, não exclua a outra, sabe? Então é um conto que tem um final aberto e que esse final aberto ele te impede de sossegar diante daquela história. Bom, em As Formigas nós vamos acompanhar a narrativa de 2 garotas, 2 estudantes, uma é estudante de direito e a outra de medicina. Elas são primas. A narradora do conto é a narradora que faz faculdade de direito. Isso é muito interessante, porque no direito a gente sabe que tem o quê? A eloquência, a oratória, aquele poder de convencimento. Mas vamos lá. E aí, essas 2 meninas, como são estudantes, a gente sabe como é a vida do estudante. Elas não têm muito dinheiro. Então, o que acaba restando para elas é alugar um quarto bem barato, em um sobrado antigo. E logo quando elas chegam nesse sobrado antigo, tem toda uma atmosfera de terror. Quando elas descem no táxi, já era noite, então elas olham aquele sobrado com 2 grandes janelas que parecem 2 olhos, e aí dá a impressão de que elas estão sendo vigiadas pela casa, sabe? Logo de início. Lembra muito também a descrição que nós temos da casa, aquele conto A Queda da Casa Usher, do Edgar Allan Poe. E não é por acaso, porque a Lígia se inspira muito nele, ele é uma grande referência para ela. Mas dito isso, essas meninas entram na casa e a dona da casa é uma senhora, e essa senhora, sabe, é muito rude, então tem toda a descrição de como ela tem um gato, e a descrição dela parece a descrição de uma bruxa moderna, sabe, porque ela tem todas as características que a gente costuma ler nas histórias de bruxa, inclusive todo aquele mistério por trás da sua figura, mas ela é uma pessoa que está ali, sabe, naquele momento, naquela época. E é bem interessante que logo nesse começo ela avisa as meninas para as meninas nunca deixarem a porta aberta, porque senão o gato pode fugir. E a gente sabe, é bem comum que os animais fujam, mas a gente não pode deixar de se perguntar, será que há algum motivo especial para esse gato querer fugir? E se sim, qual é esse motivo? Logo de início, essa senhora também avisa as meninas que antes havia um outro inquilino no quarto em que elas vão ficar. Esse inquilino também fazia medicina e ele deixou lá uma caixa com ossos de esqueleto de um anão. E aí parece uma coisa muito estranha, muito inusitada.
Só que, como ele fazia medicina, as meninas não ficam assim tão assustadas com isso, porque elas acham que pode ser meio que coisas dos seus estudos lá da faculdade e tudo mais. Só que de noite, algumas formigas começam a ficar ao redor daquela caixa de ossos. Essas formigas estão fazendo alguma coisa. E aí já não posso contar mais nada pra vocês, senão seria spoiler. Mas o que eu posso dizer? É um conto assim sinistro, é um conto que vai deixar muita dúvida na sua mente. Vale muito a pena ver, sabe? Porque por um lado pode ser alguma coisa sobrenatural e por outro lado pode ser tudo coincidência, tem toda uma explicação que pode ser racional. É um conto que deixa brecha para muitas ideias, muitas interpretações e eu gosto desses contos que me fazem pensar demais, sabe? Não só pensar um pouquinho, mas pensar pra caramba. Então esse é um daqueles contos e que vale muito a pena você ler. O meu segundo conto favorito da Lígia Fagundes Telles é o conto A Presença. Esse é um conto menos famoso, mas é um conto que está presente no mesmo livro oficial, né? Não este daqui, mas o livro Seminário dos Ratos. E As Formigas é um conto que também estava lá. Bom, nesse conto, A Presença é um conto bem curto, tem cerca de 5, 6 páginas. Nós temos a narrativa de um jovem que ele chega para se hospedar em um hotel, mas esse hotel tem uma peculiaridade, todos os hóspedes lá são idosos. Então logo quando ele chega, o porteiro tenta avisar ele, olha, aqui nós só temos hóspedes idosos, então eu acho que você não vai gostar, acho que não é bom você ficar. Então esse jovem meio que ignora tudo que o porteiro diz e fala, não, eu vou ficar aqui sim, eu vou me hospedar aqui sim. E aí o porteiro, em uma última tentativa, diz para esse jovem, olha, mas tome cuidado com esses idosos, meio que alertando. E aí esse jovem meio que acha graça, faz uma piada que é bem importante. Eu acho que o senhor está lendo muitos romances da velhinha inglesa. E nós, leitores aí de longa data, sabemos que a velhinha inglesa que escreve romances policiais é a Agatha Christie. Então será que vamos ter uma história de crime nesse hotel? Fica aí o questionamento. Também é bem interessante que esse jovem ele vai jogando essa sua juventude na cara dos idosos, sabe? Então aqui a gente tem muito essa ideia de velho versus novo que vai perpetuar durante o conto todo. E esse jovem, em alguns momentos, ele vai nadar na piscina, de repente ele vê um vulto no hotel, ele olha e não é nada. Então é bem assim macabro mesmo, sabe? E o hotel tem toda aquela descrição gótica, as ruínas, o elevador que não funciona, todos os espelhos do hotel foram retirados porque os velhos não gostavam mais de se olhar no espelho, eles não gostavam de quem eles eram agora. Então é um conto riquíssimo, sabe? Tem muitas interpretações e, sobretudo, o final. Eu diria que o final é a melhor parte desse conto, porque, gente, que final bem construído. Novamente, é um final aberto. Isso me deixou, assim, muito inquietada, porque eu preciso saber o que vai acontecer, o que aconteceu, sabe? E quando eu não tenho essa resposta, eu acho que o conto ele não morre pra mim, sabe? Eu acho que ele permanece assim na minha mente, eu fico remoendo ele pra sempre. Então, volta e meia, eu me pego pensando nesse conto. E vale muito a pena ler esse conto, apesar de ele não ser aí um dos contos mais famosos da autora. Ele é um dos meus favoritos e eu não sei por que ele não é tão famoso, sabe? Fico indignada, porque ele é muito bom. O terceiro conto dessa lista é o conto Venha Ver o Pôr do Sol. Esse é o conto favorito de muita gente aí, não apenas dentro da obra da Lígia, mas de forma geral da literatura. E é um conto que a Lígia fez aí novamente, que parece muito com o conto de Poe. Só que dessa vez ela escreveu esse conto de forma muito parecida com o conto O Barril de Amontilhado. O outro conto, Conto às Formigas, se assemelhava com a queda da casa Usher. Não sei se ele escreveu outros contos aí relacionados à obra do Poe, mas este lembra muito, porque ele traz toda essa temática de vingança, enclausuramento, de também certo jogo que um personagem faz com o ego do outro, que nós já víamos lá nos contos do Poe. E é muito interessante, sabe? Aqui a gente vai ter, de certa forma, um ex-casal que se encontra novamente e eles se encontram meio que num cemitério. E aí já tem toda essa temática do cenário em ruínas. E esse homem, ele vai convencendo a mulher a ir entrando no cemitério com ele. Eles já não são mais um casal. Essa mulher já fica claro que ela está com outro homem agora e que ela não quer mais nada com esse homem. Mas dá a entender que não é porque ela não ama ele, mas porque ela prefere ficar com aquele que pode oferecer mais coisas para ela, que no caso é esse novo namorado dela. E esse homem, ele parece estar muito rancoroso. E ele meio que vai se vingar dela, só que de uma forma que você simplesmente não imagina. Então vale muito a pena ler esse conto. Porque é bem curioso até. Você meio que tem uma ideia do que vai acontecer desde o início, mas o final, ele é totalmente
diferente, ainda que ele combine com a ideia. É muito contraditório. Eu acho que só se você leu é que você vai entender o que eu estou falando. Bom, essa foi a minha lista, então, com os meus 3 contos favoritos da Lígia Fagundes Telles, mas eu vou deixar um bônus aí para quem assistiu até o final, que é o conto A Caçada. Então, nesse conto A Caçada, ele é um conto, assim, que a narrativa dele é um pouco difícil, que eu não gostei tanto quando eu li pela primeira vez, mas depois eu li um estudo sobre ele. Eu realmente não lembro agora o nome da pesquisadora, mas depois eu vou procurar e vou deixar ali na descrição para vocês, que ela escreveu um artigo sobre a síndrome de Stendhal dentro desse conto, que é basicamente quando você fica totalmente anestesiado diante de uma obra de arte. Então aqui nesse conto nós vamos ter um narrador que ele vai a uma loja de antiguidades e ele vê lá uma tapeçaria e ele fica encantado com aquele cenário. E a gente vai ter toda uma descrição muito rica dessa peça, que a gente vai se sentir dentro dela. Então é um conto muito subjetivo, não é um conto assim de fácil entendimento, e a síndrome de Stendhal vai aparecer ali justamente nesse mal-estar, nessa sensação assim angustiante, mas também tão à flor da pele, tão viva, sabe? Que você sente vontade de sentir aquilo que esse personagem está sentindo diante daquilo, porque é uma emoção assim tão forte, tão potente, e é assim brilhante, vale a pena ler também. E essas foram as dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Não esqueçam de curtir esse daqui e se inscrevam se forem novos.